O tema de hoje é salvos pela fé. Existe algo que nós precisamos compreender e a salvação ela não está no homem. A salvação depende exclusivamente de Deus. Manifesta através do seu amor em Cristo. E nós temos isso na palavra do Senhor lá no Evangelho de João, lá no capítulo 3, versículo 16. Eu creio que todos nós conhecemos, que vai dizer assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos uma afirmação aqui que Deus ele nos amou tanto, ele entregou seu Filho. Mas entregou seu Filho para quê? Para que nós não viéssemos a perecer. Mas quem não vai perecer? Aquele que crê no Filho. Aquele que acredita que Jesus é o Filho dele. Então todo aquele que nele crê não vai perecer. Então essa é a manifestação do amor de Deus. Não é por algo que eu faço ou que eu deixo de fazer, mas é o meu crer no Senhor Jesus como Filho de Deus, como Senhor da minha vida. Lá em Romanos, lá no capítulo 1, versículo 16, vai dizer assim: pois não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Olha o que o texto está afirmando aqui, que o poder de Deus se manifesta salvando quem? Todo aquele que crê. Todo aquele que crê, acredita que Jesus é o Filho de Deus, essa pessoa, ela é salva. Aqui em Romanos também, no capítulo 3, a partir do versículo 21, vai estar dizendo assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, e testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha o que o texto está nos afirmando. Que não foi mediante a lei, mas a lei e os profetas testemunharam que viria um período de salvação onde nós seríamos salvos exclusivamente pela fé. Exclusivamente porque nós cremos no Filho de Deus. E por nós cremos, nós recebemos essa salvação. E o texto está afirmando que Deus se torna justificador. O que é justificador? É pegar uma pessoa que é injusta e transformar em justa. Pegar uma pessoa que é impura e transformá-la em pura. Através de quê? Daquele que tem fé em Jesus. Quando nós cremos no Senhor, quando nós cremos em Jesus, nós somos salvos. Não é por obras de justiça como que nós tivéssemos feito. Não é por algo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas é porque nós cremos nele. Em Efésios, no capítulo 2, um texto muito conhecido, pregado na igreja, vai dizer assim, Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Olha o que esse texto está afirmando. Somos salvos por fé. Não vem de obras. O que é obra? É qualquer coisa que você venha fazer com o objetivo de alcançar graça diante de Deus. Absolutamente nada que você fizer diante de Deus vai te dar a graça por aquilo que você faz. A graça de Deus é mediante o amor dele. O amor dele foi manifesto com Cristo morrendo na cruz por você. E quando você crê nisso, você é salvo. Em Romanos, no capítulo 10, lá no versículo 9, nós temos um texto que é muito usado nas igrejas, que diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Olha o que o texto está dizendo.
Alguém poderia questionar, mas como eu posso ser salvo? Às vezes a salvação está distante de mim. E aí o texto diz, olha, não está longe de você a salvação. A salvação está na tua boca. Se você confessar Jesus como Senhor e você crer no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, você é salvo. Essa é a salvação que o Senhor tem para nós. Somos salvos não por aquilo que fazemos, somos salvos por aquilo que nós cremos. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, Ele morreu, Ele ressuscitou e que Ele está à destra de Deus e Ele vai vir um dia nos buscar para estar eternamente com Ele. É isso que basta, queridos. A fé é algo extremamente importante. Nós somos salvos pela fé. Eu sou salvo pela fé, não por aquilo que eu faço. É por isso que Paulo declara lá em Romanos, lá no capítulo 11, exatamente isso aqui. Romanos, no capítulo 11. Romanos, no capítulo 11, ele vai dizer que nós somos salvos não por aquilo que nós fazemos. Nós somos salvos por aquilo que o Senhor fez. E ele vai declarar no versículo 6, se é pela graça, já não é pelas obras. No contrário, a graça já não é graça. Olha o que ele está dizendo. Se eu sou salvo pela fé, e a graça de Deus manifesta pela fé, já não é por obras, não é por algo que eu faço ou eu deixo de fazer. Porque se eu sou salvo por algo que eu faço ou que eu deixo de fazer, aí já não é mais graça, aí é obra. E nós somos salvos exclusivamente pela fé. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu quero nesse momento orar por você, pela sua família. Pai, eu quero apresentar em tuas mãos o meu irmão, a minha irmã, eu quero apresentar a família deles em tuas mãos. Se alguém, Senhor, que ainda não serve, que não te conhece, que não te reconhece como Senhor e Salvador, não crê que o Senhor morreu e ressuscitou dentre os mortos e subiu, está à destra do Pai na majestade, lá nas alturas, Pai, eu peço, através do teu Santo Espírito, esteja trazendo o convencimento, a salvação, a conversão dessas pessoas a ti. Toca no coração deles, porque só o Senhor pode converter o homem, só o Senhor pode mudar a vida do ser humano. Eu oro em favor dessa família, traga a tua salvação, que eles confiem no teu amor, porque a palavra diz que nós viveremos pela fé, exclusivamente pela fé. Então traga fé no coração dos teus filhos, que sejam abertos os ouvidos, que sejam abertos os olhos, para que conheçam a fé em ti, que recebam a fé em ti e sejam salvos, porque o Senhor tem nos amado. O teu desejo é que todos os homens sejam salvos. Eu te agradeço pelo teu amor, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos.